turminhas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que foi o Natal? Como é que foi a passagem de Ano Novo? Chegamos aí em 2021 e estamos voltando para as nossas aulas na TV. E eu gostaria de desejar para todos vocês as boas-vindas à professora Denise, dizer que é um prazer estar de volta e quero contar com a sua atenção, com o seu comprometimento e com a sua dedicação na nossa aula de língua portuguesa. Hoje vai ser um dia bem especial, porque é um dia do nosso retorno escolar na TV. Na semana passada você já teve contato com seus professores, não é? Aí na plataforma ou nos grupos de WhatsApp, mas agora nós vamos também estar interagindo aqui na nossa aula na TV. Tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar de volta aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá, gente. Para você que já está acostumado com a nossa aula de língua portuguesa, você já sabe que em todo início da nossa aula, nós precisamos saber qual é a habilidade que nós vamos conquistar ou aperfeiçoar. E eu quero que você observe qual é a nossa habilidade de hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, a habilidade da nossa aula de hoje é identificar a formatação e a diagramação específica de texto didático. Somente nessa frase você já pode estar percebendo qual é o gênero textual que nós vamos estudar nessa aula. É aquele gênero que você já conheceu com a sua professora da sua sala de aula, que é o texto didático. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura, a formatação, a diagramação, ou seja, todos os detalhes que constroem um texto didático. Então, vem comigo, que agora você e eu, que já sabemos qual é o gênero textual da semana, não é verdade? Que é o texto didático, nós vamos para o momento mais especial da nossa aula. Você sabe qual é esse momento? Ah, com certeza você sabe. É o momento da nossa leitura. Aquele momento que nós reservamos da nossa aula para contarmos uma história, conhecermos personagens, aventuras e situações que talvez a gente já viveu ou não. Então vamos começar? Chegou a nossa hora da leitura. E eu separei um texto bem interessante para você. Olha só, gente. Esse texto faz parte de uma coleção literária para exatamente o público infantil. E ele trabalha muito, essa coleção literária trabalha muito em relação aos sentimentos e emoções que nós temos. Todos nós, seres humanos, somos dotados de emoções, de sentimentos. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, quando passamos por alguma situação, geralmente alguns sentimentos ou emoções podem brotar dentro de nós. E sentimento e emoção a gente sabe, não é nada concreto, aquilo que se pode pegar. Não se pode pegar, não é? Mas nós podemos sentir. E tem sentimentos bons e sentimentos ruins, isso mesmo. E você, o que acha que é melhor ter dentro de nós? Sentimentos bons ou sentimentos ruins? Com certeza você respondeu que sentimento bom é muito melhor de ter dentro da gente, não é? Só que essa coleção, ela trabalha exatamente sobre aqueles sentimentos que não são tão bons. E aí a gente vai ver que algumas situações que talvez você já passou ou conhece alguém que já viveu, e essas situações ocorrem na nossa vida, mas elas não podem dominar a nossa vida nem a nossa alegria. Então vamos começar? Você está vendo que o nosso personagem aqui é um coelhinho, não é? E você está vendo aqui na nossa imagem que ele está super assim, chateado. E o título da nossa história é Quando Me Sinto Zangado. Essa história é de autoria de Tracy Moroney. Talvez a minha forma de falar não esteja totalmente correta, por se tratar de um nome estrangeiro. Mas nós vamos ver a nossa história, eu espero que vocês aprendam bastante com ela e que a gente possa crescer, né, um pouco mais com essa história, tá bom? Então vamos começar. Quando me sinto zangado, parece que tenho um vulcão dentro de mim
que parece que explode. Olha só como é que o coelhinho ficou. Ele está dizendo que parece que tem um vulcão dentro dele, né? E esse vulcão, ele explode. Está muito chateado ele. Quando me sinto zangado, apetece-me dar pontapés e gritar e bater, bater. Olha aí, o coelhinho zangado, pulando, não é? Fazendo birra, dando pontapé, brigando e até batendo. Olha como é que ele fica quando ele está zangado. Será que você já teve ou já viu atitudes assim de alguém que está zangado? E o que você acha dessas atitudes? Será que são atitudes boas ou são atitudes más? Então vamos continuar nossa história? Vamos lá, olho na tela. Bater com os pés no chão com tanta força até fazer o mundo tremer. Olha só a vontade do coelhinho zangado, né, gente? Apetece-me correr sem parar. Toda a gente se zanga de vez em quando. Isso é verdade, não é? Todos nós, uma hora, um momento ou outro, passamos por situações em que ficamos chateados, ficamos zangados ou sentimos raiva de alguma situação. Vamos continuar a história. Algumas coisas me deixam-me mesmo zangado, como quando alguém faz troça de mim. E você sabe o que significa fazer troça? Significa o seguinte, quando alguém faz troça com outra pessoa, é que aquela pessoa está fazendo uma gozação com alguém, ou seja, está sorrindo de alguém. Então não é legal fazer isso, não é, gente? Você sorrir de alguém, fazer uma gozação, algo desse tipo, coisas desse tipo, são atitudes bem feias mesmo, e nós não podemos ter esse tipo de atitude. Vamos continuar. Ou quando alguém destrói o meu castelo de areia. Olha aí, o coelhinho estava construindo o seu castelo de areia e, de repente, alguém passou e destruiu toda a estrutura, não é? Que raiva que ele sentiu. Vamos continuar. Ou quando me acusam de ter feito uma coisa que eu não fiz. O coelhinho também fica zangado quando ele é acusado de algo que não fez. Vamos continuar? Não faz mal ficar zangado, mas não devemos deixar que isso magoe alguém. Olha só que recado interessante. Claro que às vezes nós vamos nos chatear, nós vamos ficar com raiva ou zangados por alguma coisa, mas isso não quer dizer que por causa dessa situação, eu e você vamos chatear, zangar alguma outra pessoa que não tem nada a ver com a nossa zanga, com a nossa raiva, não é verdade? Então, quando nós tivermos esse tipo de sentimento, nós precisamos nos policiar para não magoar ninguém que está ao nosso lado, porque na maioria das vezes essa pessoa não tem culpa de nada do que está acontecendo. Então, vamos continuar a nossa leitura, tá bom? Quando me sinto zangado, tento fazer coisas que me deixem bem disposto. Olha só. Como respirar fundo, inspirar e expirar. Olha uma dica da nossa leitura de hoje para quando a gente estiver chateado, para um pouquinho, respira fundo, né? Inspira, coloca o ar para dentro, expira, solta o ar devagar, porque a respiração nos ajuda a ficar mais calmos diante das situações. Você já parou para pensar, para analisar que quando você fica chateado, seu coração bate mais forte? Sua respiração fica ofegante? Então, isso quer dizer que a respiração é muito importante para que a tranquilidade volte ao nosso ser, volte ao nosso organismo. Vamos continuar. Ou então vou para o meu lugar favorito. Olha só o coelhinho lá na árvore junto com o brinquedo dele, né? Pensando. É muito interessante você se recolher também em momentos assim, não é? Falar com alguém que gosta de mim e contar-lhe por que estou zangado pode ajudar a afastar o meu mau humor. Quanta positividade existe numa conversa com alguém.
conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos, os nossos familiares, não é mesmo? Uma conversa pode trazer alegria ao nosso coração. E às vezes fico tão zangado, mas tão zangado, que me esqueço do que me deixou assim. E isso faz-me rir. Você já passou por isso? Fica tão zangado, que não sabe mais nem o que foi que fez você ficar zangado? Olha que história, não é? Gente, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque foi preparado com muito carinho. Talvez eu traga uma outra história da mesma coleção, que trabalha as nossas emoções. Então, quando você ficar zangado, se lembre. Lembre de conversar com alguém, lembre de respirar, lembre de procurar um lugar que você gosta de estar, para que você possa se acalmar. Afinal, a chateação, a raiva, são coisas que não devem tomar conta da nossa vida, tá bom? Então, vamos dar início aqui ao nosso momento da nossa aula com o nosso gênero texto didático, que nós já falamos no início, né? Que nós iríamos estudar. Então, vamos ao nosso conceito. O texto didático tem como finalidade o estudo, ou seja, ele é produzido para que o leitor aprenda sobre algo. Então, gente, para que serve o texto didático? Para que a gente possa aprender. Diga comigo, aprender. Muito bem. É para isso que existe o texto didático. Vamos continuar? Onde encontramos o texto didático? Vamos dar uma olhadinha. Nós encontramos o texto didático nos livros didáticos, que são aqueles livros que você recebe na escola. Livro de língua portuguesa, de matemática, história, geografia. Lembra de todos esses livros que você acompanha conosco, as atividades, lá na plataforma, com a professora no WhatsApp? Então, esses livros que você tem em casa, trazem dentro deles textos didáticos, que são textos que são feitos para que a gente aprenda alguma coisa, tá bom? Além disso, nós podemos encontrar o texto didático em artigos científicos, que são trabalhos de pesquisa, trabalhos que envolvem pesquisa, não só pesquisa nos livros, mas pesquisa também em alguns locais. E aí esses trabalhos, eles são organizados e são colocados aí à mostra nas faculdades, nas feiras, em todos os locais onde são estudados os artigos científicos. Vamos continuar? Eu trouxe para você um exemplo de texto no livro didático, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui, claro que a gente não vai ler tudo, é só para você ter uma noção. Olha aí na tela. É uma página, 2 páginas, aliás, de um livro de geografia. De um lado, você vai perceber que nós temos o texto, nós temos gravuras. Do outro lado, nós vamos perceber também que temos questões. Inclusive, esse livro aqui é do professor, né? Porque você vê que já está respondido, não é verdade? E agora a gente vai ver alguns elementos desse texto didático dentro do livro de geografia. Vamos ver? Ele possui texto expositivo, então ele vai estar expondo informações, explicando para você algum assunto ou conteúdo, que no caso aqui vai falar sobre as divisões regionais do Brasil. Além disso, ele também traz representações em imagens, que podem ser em fotos ou gravuras. No caso do nosso exemplo aqui, da página do livro didático, nós não temos fotos, nós temos gravuras, desenhos, representando o mapa do Brasil. Além disso, você também pode perceber na segunda página aqui, que ele vai apresentar questões propostas sobre o tema. Gente, essa parte das questões não faz parte do texto didático, mas dentro do livro didático você sempre vai encontrar o gênero, que é o texto didático, que são todas essas informações aqui da primeira página, e você vai encontrar sempre após os textos e as imagens e todas as informações, questões para que eu e você possamos aí fortalecer todo o conhecimento que a gente adquiriu lendo o texto. Tá bom? Então, dentro dos livros didáticos tem muito exercício, tem muita pergunta, tem muita informação também. Eu trouxe também para vocês um exemplo de um artigo científico, olha só. Esse artigo científico, ele inclusive é da professora Denisa, viu? Eu trouxe aqui para vocês verem. Só uma parte, a primeira folhinha do artigo. E aqui a gente vai ver que esse artigo, ele é um pouco diferente do texto lá que a gente encontra no livro didático.
porque ele vai ser um pouco mais detalhado, ele vai ter umas informações a mais. E aqui ele possui também texto expositivo, não é? Ele vai colocar muitas informações, explicando várias situações. Além disso, o artigo científico ele vai fazer referência a autores e pesquisadores do tema que trata o artigo. Então, para você escrever um artigo, você precisa estar ali olhando, pesquisando em outros livros, em outros artigos, em outros documentos, tá bom? Além disso, ele também apresenta pesquisas de campo ou entrevistas. Pode ser relatos orais, podem ser tantas coisas que você pode estar pesquisando sobre o tema que você quer. E também ele utiliza dados estatísticos, que também podem ser pesquisados em outros artigos ou em livros. E, por fim, ele também pode fazer uso de imagens, tá bom? Então, nós temos aí o texto expositivo, referência a autores, pesquisa de campo, entrevistas, muitas coisas que agregam aí no artigo científico. Vamos continuar? Algumas características do texto didático. Fique de olho na tela que eu quero mostrar para você. Primeira característica do texto didático: a linguagem precisa ser clara. Além disso, o texto didático permite somente uma interpretação. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você se lembra para que serve o texto didático? O texto didático ele serve para que a gente aprenda sobre algum tema, sobre algum assunto, não é verdade? Por isso que ele permite somente uma interpretação. Você começa a ler o texto didático e o autor ele vai te levar a encontrar uma só resposta, uma só interpretação sobre o tema. Por isso que se chama texto didático, porque ele vai te ensinar alguma coisa. Ele vai fazer com que você aprenda sobre alguma coisa, tá bom? Vamos continuar? O texto didático também possui objetividade e coesão de pensamento, ou seja, no texto didático, o autor ele vai falar uma coisa, um assunto, e ele não pode falar uma coisa diferente, ele vai falar sempre aquele assunto, trazendo ali uma regularidade nas palavras dele. Ele vai falar e ele vai falar a mesma coisa sempre, coesão de pensamento. Ele não vai dizer uma coisa aqui, lá embaixo, ele vai dizer uma coisa diferente? Não. Ele vai trazer somente um pensamento, tá bom? Com o objetivo que a gente aprenda. Então, vamos continuar, gente? Olha só. Como ler um texto didático? Essa parte é muito legal, muito interessante. Primeiro, para você fazer a leitura do texto didático, você vai ter que fazer essa leitura em 3 partes. Diga comigo aí. 3 partes. A primeira parte da leitura do texto didático é a leitura rápida. O que é a leitura rápida? É aquela leitura geral do texto. Você lê o título, você lê algumas partes ali do texto em si, você observa as imagens que tem dentro do texto, as referências explicando o que são aquelas imagens. Isso é a leitura rápida do texto. Mas, além disso, nós temos uma segunda etapa, que é a leitura analítica e minuciosa. Que palavras difíceis, não é, professora? Muito difícil mesmo. Leitura analítica e minuciosa é uma leitura detalhada, uma leitura mais profunda, onde você vai prestar atenção nas palavrinhas, nas frases, e você vai lendo cada parágrafo e tentando compreender o que diz cada um daqueles parágrafos, cada partezinha daquele texto. Por último, nós temos aqui a releitura da totalidade do texto ou partes dele. Sabe o que nós fazemos nessa última parte? Bom, primeiro a gente faz aquela leitura rápida que eu já expliquei para você. Segundo, a gente faz a leitura do texto inteiro, tentando compreender. Por último, a gente faz a releitura, fazendo, sabe o quê? Destacando as partes mais importantes que você encontrou no texto e também observando as palavrinhas que você não conhece, as palavras desconhecidas. Por isso aí você sempre quando vai fazer a leitura de um texto, você precisa estar atento às palavras ou expressões que você não conhece, tá bom? Então vamos lá.
exemplo de um texto didático. Vamos para o nosso exemplo? Nosso título do texto, saúde. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, moral, mental e social, e não a simples ausência de doença. Isso quer dizer que uma pessoa saudável não é aquela que não está doente, mas a que tem o corpo e a mente funcionando em harmonia, desempenhando os papéis que cabem a cada um, com disposição e vitalidade. Como todo mundo sabe, ter uma boa alimentação, dormir 8 horas diárias, fazer higiene pessoal, olha, tá faltando o L ali na palavrinha pessoal. Tomar banho, escovar os dentes, etc. e fazer exercícios são hábitos importantes para ser saudável. Mas não é só isso. A OMS diz ainda que, além desses cuidados, toda criança tem que ter acompanhamento médico. Olha só o nosso texto didático falando sobre a saúde, né? A saúde do nosso corpo, que não somente do nosso corpo, mas também da nossa mente, dos nossos pensamentos. Vamos continuar com a nossa hora da atividade. Estão preparados? Pois vamos aqui fazer a nossa análise. Olha só. Vamos agora fazer a leitura do texto didático de maneira mais detalhada. Lembra que eu falei para você que nós precisamos fazer a leitura, aquela leitura rápida, depois a leitura completa e, por fim, a leitura mais detalhada? A leitura detalhada, nós precisamos fazer aqui algumas coisas. Eu vou trazer para você 2 dicas sobre como fazer a leitura detalhada. Vamos lá? A primeira dica é: anote ou sublinhe as partes mais importantes do texto. Você vai destacar lá no seu livro, no seu caderno, ou vai anotar as partes que você achou mais importante. Essa é a primeira dica. E a outra dica é: pesquise o significado das palavras desconhecidas. Então, vamos lá para a nossa releitura do nosso texto didático? Vamos começar, olha só, gente. Temos aqui o nosso texto didático que nós já lemos e agora eu vou trazer para você as partes que eu acho que são mais importantes. Eu sublinhei aqui para mostrar para você, olha só. A saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, moral, mental e social. De toda essa parte do texto, essa parte que eu sublinhei é a mais importante na minha opinião. Mas, além disso, nós temos também uma palavrinha desconhecida. Você consegue identificar alguma palavra desconhecida aí? Então, vamos lá. Eu identifiquei uma que você pode não conhecer o significado. Olha só. Ausência. Você sabe o que significa a palavra ausência? Então, vamos para a nossa resposta, não é? Temos aqui a palavrinha ausência. E nós vamos aqui com um tempinho para você, de 2 segundinhos, para você tentar conversar com alguém, pesquisar no dicionário ou na internet o significado dessa palavra e a gente volta já já. Então, pessoal, vocês já conseguiram descobrir o que significa a palavrinha ausência? Então, vamos lá. Ausência significa a inexistência ou a falta de algo, de alguma coisa, não é? Então, a ausência significa inexistência ou falta de alguma coisa, tá bom? Você conseguiu aí descobrir, conversando, pesquisando? Ótimo! Pois então, vamos passar para o nosso próxima parte do texto. Olha só. Essa parte nós já lemos e agora eu vou destacar com vocês a parte mais importante do texto, tá bom? Desse trecho aqui. Vamos lá. Eu destaquei aqui o sinônimo da pessoa que é dita saudável. Quem é a pessoa saudável? Pessoa saudável é aquela que tem o corpo e a mente funcionando em harmonia. Então, saúde não é só questão do corpo, dos órgãos do nosso corpo, mas também é questão da saúde da nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Lembra que a gente começou falando sobre isso hoje? Então, pessoa saudável tem o corpo e a mente saudáveis, tá bom? Também trouxe para vocês uma palavrinha desconhecida aqui. Vou aqui fazer aqui o destaque dela. Olha só, você já está vendo na tela? A palavra é
Vitalidade. Gente, o que significa vitalidade? Vamos dar uma olhadinha aí, conversar com alguém. 2 segundinhos para você pesquisar e já já a gente volta. Vamos lá? Podemos continuar então? Você já descobriu o que significa a palavra vitalidade? Qual é o significado dessa palavra? Pois vamos lá, gente. Nossa palavra é essa, vitalidade. E agora vamos para a nossa resposta, não é? Vamos lá? Vitalidade significa vida, força, energia, ânimo, vigor e etc. Tudo isso significa vitalidade. É o ânimo que você tem, é a energia, é a vida, é a sua saúde. Isso é vitalidade, tá bom? Gente, olha só. Mais um trecho aqui do nosso texto. E agora nós vamos apenas resumir aqui as partes mais importantes. Vamos lá? Sublinhei aqui para vocês a parte mais importante, tá bom? Nesse trecho nós vemos que existem hábitos importantes para a nossa saúde. Quais são esses hábitos? Tomar banho, escovar os dentes, que é a nossa higiene pessoal, não é? Além disso, nós temos outro hábito, que é ao dormir 8 horas por dia, que é muito importante. Além também da nossa alimentação, ser uma boa alimentação, bem regrada, né? bem distribuída aí entre os horários do nosso dia. Então, esses hábitos, eles são importantíssimos para que a gente seja saudável, tá bom? Então, essa é a parte mais importante do texto aqui. E, por último aqui, finalizando o nosso texto, também fiz aqui o destaque, olha só. Toda criança tem que ter acompanhamento médico. Agora nós vamos ver aqui quais são as ideias centrais do nosso texto, que nós acabamos de fazer a leitura, aquela leitura bem detalhada mesmo. Vamos observar quais são as ideias centrais? Vamos lá? Principais ideias do texto. Primeiro, a saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, moral, mental e social. Essa foi a primeira ideia que a gente viu, a principal ideia aqui do texto. Temos também outra ideia. A pessoa saudável tem a mente e o corpo funcionando em harmonia. Mais uma ideia que o texto vem nos trazer. Mais uma aqui, gente. Olha, existem hábitos importantes para a saúde. E, por último, toda criança precisa de acompanhamento médico. Olha só como é que a gente conseguiu fazer a leitura do texto, destacar as partes mais importantes, tirar dali as palavras desconhecidas e descobrir o significado. Tudo isso, gente, precisa ser feito dentro do nosso texto didático, porque senão a gente não aprende direito, tá bom? Gostaram da nossa atividade de hoje? Eu espero que sim. Então, querida turminhas do 3º ano, nossa aula já está chegando ao fim. Eu quero desejar a vocês aí um bom aprendizado. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, perguntem ao seu professor da sala de aula. Vejam novamente o vídeo que está disponível aí na internet, tá bom? Para que vocês não tenham dúvida nenhuma sobre nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante cada um desses conhecimentos para que você venha desenvolver cada vez mais a sua inteligência, a sua sabedoria que você tem de sobra. Então, para você aí, ficam os meus agradecimentos por estar comigo hoje. Tchau, tchau! Olá, queridos alunos do 3º ano, estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e eu conto com você para que você me acompanhe nessa aula, para que a gente aprenda muitas coisas, que a gente desenvolva bastante aqui os nossos conhecimentos. Então, você está preparado? Eu quero que você faça o seguinte agora, olha só, fique bem atento à nossa atividade, bem atento ao texto que nós vamos ler, todas as leituras que nós iremos fazer hoje, porque é uma aula muito importante para nós, tá bom? Então, seja bem-vindo. Para você que já sabe, eu sou a professora Denisa. Se você está assistindo pela primeira vez também, estou te dando as minhas boas-vindas, tá bom?
Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Vamos aqui para os nossos objetivos da aula de hoje. Olho na tela. O nosso objetivo é localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase no texto. Então, gente, o objetivo da nossa aula de hoje é localizar aquelas informações que estão apresentadas, escritas, à mostra dentro do texto. Então, é muito fácil, né? O segredo para localizar essas informações é ler o texto com atenção e compreender o que a pergunta está requerendo de nós. Vamos começar? Gente, o nosso gênero textual da semana, você já sabe, é o texto didático. Começamos a conhecê-lo na semana passada, apenas nas plataformas e nos grupos de WhatsApp, com o seu professor de sala de aula. Mas durante essa semana você também estará tendo contato com esse gênero textual. Então vamos começar. Começamos sempre a aula de hoje com aquele momentozinho especial da nossa leitura, que é o projeto Sou Maratona Leitura. Você está treinando aí na sua casa? Então vamos fazer a nossa leitura comigo? Vamos lá, gente, olha só. Eu vou fazer primeiramente a leitura aqui, você vai acompanhar. Se você quiser fazer a leitura junto comigo também, vai ser ótimo. Mas depois eu vou te dar a orientação de como fazer essa leitura hoje na sua casa, tá bom? Então, olho na tela que a gente vai fazer a leitura agora. Dentes. Meu dente está mole. Ele vai cair logo. Um dente novo está nascendo. Ele está empurrando o dente de leite para fora. O dente de leite caiu. Ficou uma falha entre os dentes. O dente novo cresce devagarzinho. Os doces podem estragar os dentes. As comidas doces são feitas com açúcar. O açúcar faz mal aos dentes. Restos de comida ficam nos dentes. Alguns pedacinhos se estragam. Escove os dentes para conservá-los limpos. A escova de dentes retira os restos de comida e sujeira. As maçãs ajudam a limpar os dentes. As cenouras também fazem bem aos dentes. Meu dente está doendo. Estou com dor de dente. Preciso ir ao dentista. O dentista olha dentro da minha boca. Ele vê um dente cariado. O dente cariado dói. O nervo vai do dente para a mandíbula. A dor vem pelo nervo. O dentista tira o pedacinho estragado com a broca. Agora ficou um buraco. O dentista tapa o buraco com massa. Agora o dente está bom de novo. E o nosso texto da semana tem 168 palavrinhas. E a orientação da leitura para você nesse texto é a seguinte. Você vai fazer hoje a sua leitura silenciosa. Você sabe como é? Aquela leitura que você faz só com a sua visão e com o seu pensamento. É a leitura na mente. Você não vai abrir a boca, não vai fazer barulho. Você vai apenas ler concentrado lá no seu texto, tá bom? E você vai exercitar essa leitura, sabe por quê? Porque é muito importante a leitura silenciosa, porque ela vem trazer para nós algo que é precioso para quem quer estudar e aprender, que é a concentração. Você tem dificuldade de se concentrar? Não é verdade? Às vezes a gente tem dificuldade? Então, a leitura silenciosa, ela vai nos ensinar a nos concentrar diante da nossa leitura, tá bom? Então, está aí o nosso desafio da semana, a leitura do nosso projeto. São 168 palavras e eu tenho certeza que você vai fazer essa atividade de uma forma maravilhosa. Conto com você, tá certo? Então, vamos continuar aqui, gente? Hora da atividade, vamos começar logo, vamos ver um exemplo de texto didático para respondermos as questões propostas, tá bom? Vamos lá. Gente, o nosso texto didático que eu trouxe para você hoje tem como título A Regionalização do Planeta. Então, vamos começar com a nossa leitura do texto.
Lembra que eu falei para você que a leitura do texto didático, ela precisa ser feita de uma forma mais detalhada, trazendo aqui para nós os pontos mais importantes, as ideias principais do texto? Então, vamos começar a fazer a leitura, tá bom? Caro aluno, nesta atividade iremos conhecer as principais regionalizações do mundo. Para iniciar esse estudo, precisamos aprender primeiro o que é região. Para a geografia, o conceito de região significa o agrupamento de áreas da superfície terrestre que possuem aspectos que apresentam certa homogeneidade. Dentro dessa parte do nosso texto, qual é a ideia principal que ele traz? O que você acha? Então, gente, olha só. Eu sublinhei aqui qual é a principal ideia dessa primeira parte aqui do texto, que é o objetivo do nosso texto. E o objetivo do nosso texto aqui é conhecer as principais regionalizações do mundo. Mas o nosso texto, ele também traz outra ideia nessa parte aqui, que é simplesmente o conceito de região. Você sabe o que significa a palavra região? Pois nessa parte aqui do texto que nós acabamos de ler, nós já podemos entender o que significa região. Olha só, está sublinhado aqui. Região significa o agrupamento de áreas da superfície terrestre que possuem aspectos que apresentam certa homogeneidade. E essa palavra, homogeneidade, o que significa? São aspectos que são parecidos, que apresentam as mesmas estruturas no ambiente, nas construções, como por exemplo assim, olha só. Vamos observar nossa cidade de Teresina, por exemplo, vamos lá? Então, vamos observar as regiões lá da zona rural. Elas apresentam algumas características parecidas, não é verdade? Então, elas possuem plantações, as casas são mais distantes umas das outras, não é verdade? Tem mais área verde, não possuem tanto asfalto, nem tanto calçamento como tem nos centros urbanos, não é? Então, homogeneidade quer dizer as características semelhantes de um lugar, tá bom? Então, vamos continuar. Outra parte do nosso texto. Os critérios de regionalização podem ser naturais. Quais são os critérios naturais? Tipo de clima, vegetação, solo, relevo, entre outros. Ou socioculturais. O que são os critérios socioculturais? São as características demográficas, os grupos linguísticos, as religiões, os tipos de atividades praticadas, etc. Aqui dentro dessa parte do texto, nós também temos uma ideia principal. E eu vou trazer para vocês aqui, bem destacado para você. Nessa parte do nosso texto, nós vamos falar sobre os dois principais critérios de regionalização. Quais são esses critérios? Eles são dois, lembra? São os critérios naturais, que como eu falei para você, o tipo de clima, o solo, a vegetação, ou os critérios socioculturais, que são as características demográficas, as características dos grupos linguísticos, a forma como as pessoas falam, a religião, também as atividades praticadas ali naquele lugar. Então, nós temos dois critérios de regionalização, os critérios naturais e os critérios socioculturais. Vamos continuar. O nosso planeta pode ser regionalizado de várias formas. A mais utilizada, por simplicidade, consiste na regionalização por continentes. Aqui nós já estamos falando do planeta de um modo geral, tá bom, pessoal? Então, você vai observar o mapa, que está dizendo aqui, né? Observe o mapa a seguir com atenção, e ele ilustra esse tipo de regionalização. Gente, então vamos lá. O nosso planeta pode ser regionalizado de quantas formas? De várias formas, é assim que o texto está dizendo para mim e para você, não é verdade? Mas ele vai destacar aqui que tem uma forma de regionalizar o planeta mais utilizada. Que forma é essa?
Você observa aí no texto? Pois eu vou dar um tempinho para você tentar descobrir qual é a forma mais utilizada de regionalização do nosso planeta. Como o nosso planeta ele é regionalizado, ele é classificado por regiões. Veja se você consegue encontrar dentro desse trecho a resposta, tá bom? Vou te dar um tempinho para você pensar, fica de olho aí na tela. Então, pessoal, vocês já conseguiram aí pensar, já conversaram com alguém, já tiveram aí o seu momento aí raciocinando sobre essa atividade? Então, vamos lá, olha só. Qual é a forma mais utilizada na regionalização do planeta? Eu vou trazer aqui para você, olha aqui a resposta. É a regionalização por continentes, é isso mesmo, gente. No nosso planeta, né? O nosso planeta ele é regionalizado por continentes. É por isso que logo após você vai observar que o autor do texto vai pedir para que você observe um mapa. Lembra que eu falei para você que o texto didático, a gente falou na aula passada, que o texto didático ele traz informações, mas ele também vai trazer fotos ou gravuras ou representações. Então, uma das representações muito utilizadas em textos didáticos no livro de geografia, que é o texto de geografia que a gente está estudando, são os mapas. E a gente vai observar agora um mapa, tá bom? Vamos dar uma olhada? Olha só, pessoal. Temos aqui o mapa que está representando o planeta Terra, tá bom? Ele tá bem colorido, tá bem aí visível para você. E a atividade que eu quero, você lembra que a nossa regionalização, a principal regionalização do planeta é feita através dos continentes. E aqui no nosso mapa nós temos alguns continentes. O que eu quero que você faça agora? Eu vou te dar um tempinho, alguns segundinhos para você observar o mapa na tela da sua TV e você vai identificar quais são os continentes e quantos são os continentes. Dá uma olhadinha aí que eu quero que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Vou te dar um tempinho para você pensar, pode observar direitinho com toda tranquilidade, tá bom? Vamos lá? Ok, pessoal, vamos voltando aqui para a gente começar aqui a falar mais um pouco sobre a regionalização do planeta. Então, vamos lá, olha aqui na nossa tela, você está observando que cada regionalização está de uma cor. Nós temos as cores aqui, cor verde, cor azul, amarelo, laranja, rosa e também um outro tipo de azul, né? Um azulzinho mais claro. Então, nós temos aqui alguns continentes. Vamos fazer a leitura do nome desses continentes? Vamos lá? Temos aqui América, Europa, África, Antártica, Ásia e Oceania. Nós temos ao todo aqui quantos continentes? Você já contou? Nós temos 6 continentes registrados, regionalizados aqui no nosso planeta Terra. Então, gente, olha só como é que é interessante o texto didático. Você aprende com a leitura, mas você aprende também visualizando as imagens. Isso é muito importante na nossa aula, tá bom? Então, preste bem atenção quando você estiver na sua aula de língua portuguesa ou em outra aula de alguma outra disciplina, que você vai ter sempre o auxílio de imagens, desenhos, representações ou gravuras, tá certo? Então, vamos lá comigo? Terminamos de fazer a leitura do texto. Num texto didático, o que a gente tem que fazer? Resgatar do nosso texto as principais ideias que o texto veio trazer para mim e para você. Então, vamos lá? A primeira ideia que o texto vai trazer é o conhecimento das principais regionalizações do planeta Terra.
esse texto ele vem com o objetivo que a gente conheça quais são as regionalizações do planeta Terra, né? Outra ideia do texto é o conceito de região. Você e eu temos que perceber o que significa região, porque no texto nós temos isso totalmente especificado. E eu trouxe aqui para vocês essa informação, olha só. Região é o agrupamento das áreas terrestres com aspectos comuns. Então, aquela região que tem coisas em comum, pode ser a vegetação, pode ser o solo, o clima, pode ser a característica demográfica, a forma da terra naquela região, ou a quantidade de pessoas que vivem naquela região. Tudo isso pode ser um aspecto para que a gente caracterize uma região, tá certo? Vamos continuar? Outra ideia do texto é que as regionalizações podem ser de dois tipos, não é verdade? As regionalizações podem ser naturais ou socioculturais. Isso é muito importante, gente, quando a gente percebe que na leitura do texto a gente vai retirando as principais ideias dele, não é? Temos mais alguma ideia? Temos sim, olha só. A regionalização por continentes é a mais usada. Lembra que a gente observou o mapa? Que o mapa do planeta Terra, ele é regionalizado, ele é repartido por continentes. A América, a África, a Ásia e tantos outros continentes. Então, essa é a regionalização do planeta mais usada atualmente, tá bom? Então, estão prontos aí para a nossa atividade? Então, vamos lá, gente. Olha só, chegou a hora da nossa atividade. Quero que você preste bastante atenção em todas as questões, todas as alternativas, porque isso é muito importante para mim e para você, tá certo? Então, vamos lá? A primeira ideia que nós temos aqui, olha só. Para iniciarmos os estudos, devemos aprender primeiro o que é, de acordo com o texto, superfície, geografia, região ou mundo. Dentro lá do nosso texto, o autor ele destacou o seguinte, olha só, antes da gente começar os nossos estudos, nós precisamos aprender o que significa uma palavra. Qual foi a palavra dentro do nosso texto que foi conceituada, foi dita o seu significado? Foi a palavra superfície, a palavra geografia, ou a palavra região, ou a palavra mundo? Qual dessas quatro palavrinhas nós temos aí como uma palavrinha que foi colocado conceito dentro do texto? Vamos dar uma olhada? Então, eu vou dar para você um tempinho para você prestar atenção, para você observar e tentar lembrar aí qual foi a palavrinha que nós aprendemos o significado nesse texto, tá bom? Olho na tela, vamos pensar direitinho e escolher a nossa alternativa. Já já a gente volta para corrigir. Vamos lá, pessoal? Vamos voltando aqui para a gente conseguir aí descobrir qual é a palavrinha que o texto trouxe aí o significado, o conceito. Será que foi a palavra superfície, ou a palavra geografia, ou a palavra região, ou a palavra mundo? Qual dessas quatro palavrinhas nós trabalhamos, nós lemos, estudamos o conceito dentro do nosso texto? Vamos para a resposta? Vamos lá? Olha só, a nossa resposta é a letra C. Para iniciarmos os nossos estudos, o autor declara que nós deveríamos aprender primeiro o que era região. Então, lembra que nós aprendemos o que é região? Então, vamos lá, gente. Vamos para a nossa próxima pergunta, tá certo? Olha a nossa próxima pergunta aí. Nosso planeta pode ser regionalizado, ou seja, pode ser repartido de várias formas, né? A mais utilizada é a regionalização por... E aí, pessoal?
Nosso planeta, ele pode ser regionalizado de várias formas. Qual é o tipo de regionalização que é mais utilizada? Vou trazer para vocês aqui as alternativas para vocês tentarem descobrir a resposta correta, tá bom? Então vamos lá? Letra A, continentes. Letra B, países. Letra C, estados. Ou letra D, cidades. Como que o nosso planeta Terra costuma ser regionalizado? Por continentes, por países, por estados ou por cidades? Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Eu tenho certeza que você já tem essa resposta aí, mas eu vou te dar alguns segundinhos. Se você tiver alguma dúvida, conversa com alguém, pesquisa na internet, vamos fazer aí a nossa força-tarefa, porque daqui a pouquinho nós vamos corrigir a nossa atividade, tá bom? Olhe na tela e escolhe sua alternativa. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui para ver qual é a nossa resposta. Então, qual é a regionalização mais utilizada para regionalizar o planeta Terra? É a regionalização por continentes, por países, por estados ou por cidades? Olha só, vamos para a resposta? Vamos lá? A resposta está na letra A. O nosso texto disse o seguinte: a regionalização que é mais utilizada é a regionalização por continentes. O planeta Terra, ele é classificado, ele é regionalizado através dos continentes, tá bom? Então, vamos continuar. Observe a imagem e responda quantos e quais são os continentes do planeta. Nós já vimos essa imagem, você vai agora só confirmar, tá certo? Olha só nossa imagem novamente, do nosso mapa, o nosso recurso aí que nós tivemos aí dentro do nosso texto didático. E agora você vai fazer o seguinte, agora eu quero que vocês peguem aí o caderno, peguem o lápis ou caneta, bem rapidinho, e você vai escrever dentro do seu caderno ou numa folha separada os nomes dos continentes e dizer quantos são eles, tá bom? Vou te dar alguns segundinhos para você fazer essa atividade aí comigo e daqui a pouco a gente faz a nossa revisão, a nossa correção dessa questão. Vamos lá? Rapidinho, pode começar. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui para a nossa aula. E aí, você cumpriu aí o desafio, pegou uma folha, pegou o caderno, escreveu aí no seu caderno os nomes dos continentes do nosso planeta Terra? Ótimo, pois então nós vamos fazer a correção agora, vamos lá? E aqui nós temos aqui bem destacado, não é verdade? Olha aí na tela e a gente vai fazendo aqui a correção, porque já vimos esse mapa no nosso texto, já conversamos sobre ele, agora nós vamos só corrigir a atividade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro continente que nós vimos aqui é o continente da América. Gente, a América, ela é repartida também em regiões, tá? Então nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde eu e você moramos, tá bom? Então a gente também é americano, sabia? E a gente às vezes nem lembra disso, não é verdade? Mas nós estamos localizados, o nosso país está localizado no continente americano, tá? Então vamos continuar? Outro continente é o continente europeu, é o continente da Europa, não é verdade? E aqui nós vemos, gente, aqui que esse continente, apesar da gente não poder perceber tanto pelo mapa, mas ele é um continente também que traz a presença de muitas ilhas, que são aqueles espaços de terra que são rodeados por águas do oceano. Então, muito interessante, não é?
Vamos para mais um continente? Continente africano, olha só, o continente africano, que tem um clima aí bem quente, bem assim parecido, semelhante ao nosso clima aqui do Nordeste, não é? Então vamos ver mais continentes aqui, que não são poucos, né? Nós já contamos aqui 1, 2, 3, vamos lá? Temos o continente da Antártica, né? E esse continente, gente, é o continente mais gelado, mais frio do nosso planeta. É um continente aí que, para quem mora por ali, precisa realmente ter muita proteção contra o frio. Vamos continuar. Temos o continente da Ásia, o continente asiático, que é aquele continente que tem muitos países grandes, com grande quantidade de pessoas, né? O Japão, a China, enfim. E, por último, nós temos a Oceania. Então, vamos fazer a nossa contagem aqui dos continentes. A pergunta, o desafio era saber quantos e quais são. Então, quais são eles? América, Europa, África, Antártica, Ásia, Oceania. São, ao todo, 6 continentes, tá bom? Espero que você tenha acertado, eu acredito, na verdade, que você acertou. Afinal, estava muito tranquila essa questão, porque a gente já tinha conversado sobre o mapa ali na nossa leitura, não é? Tá vendo a importância da gente parar um tempinho para observar as imagens? Então, pessoal, é muito importante mesmo, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês aproveitem aí para conhecer outros textos didáticos aí na sua casa, né? De repente você tem vários livros didáticos e você está cheio de informações. Que tal você fazer a experiência de praticar a leitura do texto didático? Aquela leitura mais abrangente, olhando somente as gravuras, os títulos e subtítulos, depois uma leitura mais detalhada e, enfim, aquela parte onde você vai selecionar as principais ideias do nosso texto. Fazendo dessa forma, gente, eu acredito que você vai conseguir muitas vezes aprender bem mais do que o normal, digamos assim, tá bom? Então, faça essa leitura sempre, tá? Eu quero deixar para vocês uma mensagem aqui, antes de finalizarmos a nossa aula, de um professor que infelizmente já faleceu, mas um professor que deixou grandes contribuições para a nossa educação, que é o professor Isami Tiba. E ele diz o seguinte, olha uma frase dele: aprender é alimentar a alma de saber. Para aprender, eu preciso ler, eu preciso observar, preciso ter total atenção, não é verdade? Então, deixo com vocês essa mensagem muito bela do professor Isami Tiba, que você saiba que aprender é algo muito importante. E o texto didático vem para nos ajudar nesse processo de aprendizagem. E a nossa aula chegou ao fim e eu desejo a você que essa aula fique aí guardadinha na sua memória. Se você tiver alguma dúvida, você também pode consultar aí a internet, procurar o vídeo para assistir mais de uma vez e que você e eu possamos nos encontrar muitas e muitas vezes ainda e futuramente, muito em breve, em nossas salas de aula com saúde e segurança. Tchau, tchau! Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério. Queria desejar a todos vocês um feliz 2021. Que seja um ano de muitas realizações, muitas alegrias para todos nós e para as nossas famílias. Na aula de hoje nós iremos tratar de geografia, falando sobre o quê? Sobre o consumo consciente e os impactos ambientais, ok? Consumo e impacto ambiental, professor, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Tudo. Tudo aquilo que a gente consome, seja um bombonzinho, tem impactos ambientais diretos e que podem gerar, claro, problemas para as nossas vidas, ok? Claro também que isso vai depender muito da nossa relação com o consumo, que é isso que nós vamos ver na aula de hoje. A habilidade que nós iremos trabalhar
é construir propostas para o consumo consciente, considerando a implantação de hábitos de redução, recurso e reciclagem ou descarte de matérias consumidas em casa, na escola ou no entorno. O que é que significa no entorno? Numa praça, numa lanchonete, num shopping, num restaurante, num parque de diversões, num parque público, nas margens de um rio, ok? Nós temos que sermos o máximo possível respeitosos com todos esses espaços, todos esses ambientes para nós reduzirmos a geração de lixo e mesmo caso o lixo tenha que ser produzido, descartarmos da forma correta. Mas isso nós vamos ver na aula de hoje. Os objetivos da nossa aula: compreender o que é consumo consciente. Isso mesmo, nós vamos compreender o que é o consumo consciente. Também, estudar as formas de consumo. Tá? Além de compreender o que é o consumo consciente, estudar as formas de consumo. Precisamos ainda entender como o consumo atinge as nossas vidas. É aquilo que eu falei, pode ser um bombonzinho. Atinge a nossa vida aquele consumo. É importante estarmos atentos a isso. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é consumo consciente? Você sabe o que é consumo consciente? Se não sabem, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Você reflete antes de comprar algo? Antes de comprar alguma coisa, você reflete? Eu preciso daquilo? Qual impacto isso vai ter se eu comprar no ambiente onde vivo? Não só o impacto, os benefícios para mim, né? Mas aquilo que eu vou comprar. Quais os impactos que vai ter para a sociedade, para o planeta? Você sabe quais são os princípios de consumo consciente? Existem sim alguns princípios. Vocês sabem quais são eles? Isso nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Consumo consciente. O que é esse tal de consumo consciente? Bem, o primeiro passo para nós entendermos o consumo consciente é perceber que o consumo de toda e qualquer coisa, seja produto ou serviço, traz consigo consequências positivas, é inegável, mas também negativas, que também é inegável. O ato de consumir afeta não apenas quem faz a compra, mas também o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo, estar atentos à real necessidade do que consumimos e aos possíveis impactos que uma compra pode causar. Então, se eu compro determinada coisa, determinado produto, não só há impactos para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, para os animais, para as plantas, para os rios, para os mares, ok? Tudo isso é impacto e pode gerar problemas. Eu vi outro dia uma imagem na TV onde o mar, quando as ondas vinham, traziam consigo vários lixos. Era plástico, era garrafa, copo, papel, tudo que era lixo o mar estava expulsando, devolvendo para a areia. Por quê? Porque isso em determinado momento foi jogado na praia e quando a maré encheu, terminou carregando isso para o mar, né? E depois o mar passou a devolver isso para a areia. Mas foi uma cena muito, para mim, muito triste, muito dolorosa. Por quê? Porque aquilo ali foram produtos comprados por pessoas e que foram descartados de forma errada. Ok? E quem sofreu com isso naquele momento foi o mar. Tá bom? E, consequentemente, toda a vida marinha, sejam de peixes,
sejam de algas, sejam de plantas, tudo aquilo em algum momento, se não sofreu, vai sofrer o impacto daquele lixo descartado de forma incorreta. Então é importante estarmos atentos a isso, tá bom? Qual é a forma correta do descarte, tá bom? E aquilo que eu vou comprar, quais consequências tem para a minha vida e para a vida do planeta como um todo. Produzir menos lixo, conhecer a origem e os processos de fabricação dos produtos que compramos e saber os impactos que eles causam ao longo de toda a vida útil, da extração da matéria-prima ao descarte final. São algumas das atitudes que fazem parte do consumo consciente. Então é importante nós sabermos o processo de fabricação do produto, os impactos que causam ao longo de toda a vida útil, a extração de matéria-prima e também o descarte final daquele produto. Eu vou dar um exemplo a vocês de algo que hoje praticamente todo mundo tem. Telefone celular. O telefone celular ele passa por um longo processo de fabricação. O telefone celular ele é composto de várias matérias-primas que tanto a natureza sofreu para que elas fossem tiradas para a fabricação, quanto o descarte a partir do momento que o telefone celular não prestar mais, pode gerar para o meio ambiente. O impacto que aqueles produtos com o qual o telefone foi feito pode gerar para o meio ambiente. Eu falo impactos negativos. Claro que positivamente todo mundo gosta de um telefone celular. É um grande meio de comunicação. Existem de entretenimento hoje, é possível se divertir muito através do telefone celular, com jogos, com vídeos e etc. Mas é um produto que precisa ser pensado de fato a sua compra, o seu uso e principalmente quando ele não prestar mais, o seu descarte. Ok? Por quê? Para não cairmos na situação dessa criança aqui. Ele está jogando bola, ok? Porém, ele está em meio a um lugar que já está muito poluído visualmente e com certeza os produtos que aqui estão descartados geram outras poluições. Inclusive, olha, furou o sapato dele aqui, provavelmente ele se cortou com algum dos lixos que aqui estavam. Pode ser vidro, pode ser lata, pode ser um pedaço de ferro, ok? Tudo isso pode prejudicar a vida de uma pessoa e na imagem aqui está representando o prejuízo para esta criança, que provavelmente está aí mais ou menos na idade de vocês, querendo jogar o futebol dele e não consegue de forma satisfatória, porque o lixo o está impedido, além da poluição visual, né? Então, para não cairmos nesse problema, é importante que nós descartemos os produtos da forma correta e pensemos bem se de fato é necessário a sua compra. Como o consumidor é a ponta final do ciclo de produção, o que é que significa ser a ponta final do ciclo de produção? Pensamos no seguinte, que... Deixa eu pegar essa caneta que é melhor. Que isso aqui é um processo de produção, tá bom? Então, nós temos aqui a extração da matéria-prima, o processamento da matéria-prima, a produção do produto, ok? A venda do produto e aqui essa pontinha aqui, que é somente a ponta da caneta, é o consumidor final dentro desse processo. Então, o consumidor, ele é somente essa partezinha aqui, ó. Só essa parte aqui, a ponta da caneta dentro do processo de produção das coisas, né? Dos produtos industrializados, tá bom? Essas são algumas das atitudes que podem ser adotadas para minimizar o impacto ambiental do nosso consumo. Ou seja, o consumo consciente
também chamado de consumo sustentável. Nada mais é do que consumir melhor e um consumo diferente, tá bom? Então, nós precisamos consumir melhor, diferente e com, olha, consciência. De fato, eu preciso daquele produto. O lixo que vai ser gerado com aquilo, a forma como aquilo foi produzido, vai me agradar? Vai agradar o ambiente mais do que me agradar? Vai agradar o planeta? Então, é importante, porque senão, olha, daqui a pouco nós vamos estar como esta pessoa aqui, enterrada no lixo. E é o lixo produzido exatamente por nós mesmos. O consumo consciente sabe que tem um grande poder em suas mãos. O consumidor consciente sabe que tem um grande poder em suas mãos ao escolher um produto de uma empresa produtora e pode transformar a sua compra em um ato de reconhecimento de boas práticas sustentáveis. Isso mesmo, o consumidor consciente, ele conhece a empresa da qual ele está comprando aquele produto. A empresa que fabrica e a empresa que vende. Né? Será que são empresas que merecem a minha compra, que estão de fato preocupadas com o planeta, com a situação do planeta, em não gerar lixo? Ok? E pode transformar a sua compra em um ato de reconhecimento de boas práticas sustentáveis. Tudo isso começa pela análise prévia da necessidade. Preciso realmente comprar? Será que todo ano eu preciso de um telefone celular novo, de um computador novo? Será que todo ano eu preciso de um tênis novo, de uma mochila nova? Será que aquela que eu tenho, será que ela não pode ser reutilizada? Será que eu de fato não poderia continuar com aquela calça que eu já usei ano passado? Ela está bonita, boa. Por que eu teria que comprar? Se resolver que sim, né, que de fato, mesmo assim eu preciso de fato comprar, o consumidor deve definir as características que precisa no produto. Pensar sobre como irá comprar, escolher o fabricante de acordo com sua responsabilidade socioambiental na produção. Fazer um uso otimizado do produto para que ele tenha uma vida útil mais longa. E, por fim, definir uma forma de descarte adequada. Ok? Então, precisa definir a forma de descarte adequada. Além disso, perceber as características do produto do fabricante de acordo com a responsabilidade socioambiental e, principalmente, com a minha necessidade. Tá? Eu já vi casos de pessoas que compraram um computador hoje e daqui a uma semana tiveram que comprar outro. Por quê? Porque não escolheram o produto adequado e o que eles escolheram não satisfazia. Então tiveram que comprar outro, ficaram com dois. E quando esses produtos não mais servirem, como é que vai ser o descarte dele? Então é uma coisa a se pensar. Dessa maneira, é possível minimizar os impactos, olha só que importante, do nosso consumo no planeta, já que cada item afeta todo o ecossistema, pois consome água, energia, petróleo e outras matérias-primas. Não pensem, tá? Para fazer um controle remoto como esse aqui, é necessário água, é necessário petróleo, outras matérias-primas, ok? Tudo isso é necessário, tá bom? Então o impacto é muito grande mesmo para uma coisa tão pequena. Cada novo produto comprado representa um gasto adicional de recursos naturais e humanos, além do descarte do item que está substituindo. Então, se eu comprei este controle remoto e ele venha a se quebrar, eu vou precisar comprar outro controle remoto e depois eu vou precisar comprar outro controle remoto, ok? Será que não seria possível consertar esse controle remoto ao invés de eu comprar um novo? Pena que nem todos pensam assim, né? O consumo consciente é parte de toda a sociedade que preza pelo desenvolvimento sustentável.
E é um passo importante para a construção de uma economia circular. Então, o que nós precisamos é de um consumo consciente, tá bom? De um consumo consciente, de um consumo que nos satisfaça o problema. Nós não podemos ficar somente, olha, no quero, tá? Nós temos que ir para aqui, ó, preciso. Será que de fato eu preciso ou será que somente eu quero? Tá? Será que aquele estojo que eu estou usando já tem 1 ano? Será que ele não pode ficar para o outro ano também? Não, mas ele está descosturado. Ótimo, ele está descosturado. Se ele está descosturado, ele pode ser costurado. Ele não precisa de você não precisa de um novo. Você pode reutilizar, reaproveitar aquilo que você está utilizando. Tá? Então, isso é o consumo consciente para um desenvolvimento sustentável. O consumo mundial, além de estar mal distribuído, está descontrolado. Cerca de 20% da população mundial concentra o consumo de 80% de todos os produtos e serviços do planeta. Ou seja, de cada 10 pessoas, ok? A cada 10 pessoas, 2 consomem 80% daquilo que está disponível no planeta. Em Teresina, o consumo tem gerado muito lixo. Basta olharmos ao nosso redor e percebermos a quantidade de lixo que as famílias descartam ou mesmo os estabelecimentos comerciais descartam. Bem, isso basta você andar em Teresina, pode ser mesmo no seu bairro. Quando dá pertinho ali da hora do caminhão do lixo passar, que você observa aquele tanto de lixo nas portas. Por quê? Porque as famílias geraram lixo e estão tentando descartar aquele lixo. Isso é muito preocupante. Mesmo os estabelecimentos comerciais, quando você vai nas portas dos estabelecimentos, final de dia no comércio, quando está próximo também do caminhão do lixo passar, você percebe ali a quantidade de lixo produzido, tá? Isso gera muito medo a nós e, consequentemente, muito problema ao planeta. Por quê? Porque pode chegar um momento que o planeta não consiga mais absorver aquela quantidade de lixo produzido. E isso pode colocar em risco, inclusive, a vida humana no planeta. Ok? Então, você percebe na imagem aqui uma criança que está cheia de brinquedos, né, mas não consegue se divertir. Por quê? Porque ela está muito cheia de coisas e talvez grande parte desses brinquedos aqui não sirva mais para ele. Por quê? Por uma questão de idade também, por uma questão de gosto, por uma questão de satisfação. E ao mesmo tempo você vê uma criança aqui que só tem um brinquedo, mas está super feliz e sorridente. Tá bom? Por quê? Porque ela tem uma relação mais estreita com esse brinquedo, tá bom? Ela tem um apreço maior por esse brinquedo, ok? Então, essa aqui consome muito, mas não encontra a felicidade. Esse aqui consome pouco e, mesmo com pouco, tem a felicidade dele estampada no rosto e expressa aí pelo sorriso no rosto. Bem, é importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Por isso, vamos conhecer os 12 princípios do consumo consciente. Tá? São 12 princípios aí para o nosso consumo consciente. Primeiro, planeje as suas compras. Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Se eu compro porque eu quero, eu não estou tendo um consumo consciente. Eu tenho que comprar porque de fato eu preciso. Planeje antecipadamente e com isso compre menos e melhor. Tá bom? Às vezes eu compro muito, mas coisas que não têm a qualidade que eu desejo. Tá bom? Eu não reflito antes de comprar. E às vezes eu compro menos, mas eu tenho qualidade naquilo que eu estou comprando. Inclusive qualidade ambiental. Tá bom? 2. Avalie os impactos do seu consumo. Leve em consideração o meio ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo. Eu tenho que prestar atenção se de fato aquilo que eu vou comprar não vai gerar grandes impactos ambientais. 3.
Consuma apenas o necessário. Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos. Eu não preciso viver com muita coisa para ser feliz. 4. Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar. Nós vemos aí várias experiências de pessoas que reaproveitam produtos e vivem muito bem com artesanato, até mesmo construção de casas com produtos reutilizados e de forma satisfatória, bonita e organizada. Não é porque o produto é reutilizado ou reaproveitado que ele é feio, muito pelo contrário, ok? Pode ser algo muito bonito. Separe seu lixo, recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a geração de empregos. Ok? Então, nós temos que pensar também na reciclagem do lixo. Para isso, a coleta seletiva ela é muito importante. Use crédito conscientemente. Pense bem se o que você vai comprar a crédito não pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as prestações. Isso é um recado maior aí para os nossos pais, para os nossos avós, tios, nossos responsáveis, tá bom? Que é o uso do cartão de crédito. Às vezes, como eu tenho crédito, não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar e depois eu pago e vejo como é que eu resolvo. Às vezes você gera dois problemas. Um é a quantidade de lixo e o outro é o endividamento, tá bom? Então esse aqui é um recado maior para o papai, para a mamãe, para o tio, para a titia, para o vovô e para a vovó, mas para vocês também daqui a alguns poucos anos, quando vocês também provavelmente terão contas bancárias e cartões de crédito. Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas. Em suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade do produto. Valorize as empresas em função de sua responsabilidade para com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente. Não compre produtos piratas ou contrabandeados, isso é muito importante. Compre sempre do comércio legalizado e, dessa forma, contribua para gerar empregos sustentáveis e para combater o crime organizado e a violência. Contribua para a melhoria de produtos e serviços. Adote uma postura ativa e envie às empresas sugestões e críticas construtivas sobre seus produtos e serviços. Divulgue o consumo consciente. Seja um militante da causa. Sensibilize outros consumidores e aponte informações, valores e práticas de consumo consciente. Monte grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas mais próximas. Colabore, cobre dos políticos. Exija de partidos, candidatos e governantes propostas e ações que viabilizem e aprofundem a prática de consumo consciente. E reflita sobre seus valores. Avalie constantemente o que de fato é válido para a compra. Ok? Então, esses são os 12 princípios do consumo consciente. E agora nós vamos exercitar. Para isso, lápis, caderno e borracha em mãos. Primeira questão. Qual é o primeiro passo para entender o consumo consciente? Nós vimos isso aqui. Qual é o primeiro passo para entendermos o consumo consciente? Tempo para vocês copiarem e responderem.
Vamos para a resposta? O primeiro passo para entender o consumo consciente é perceber como o consumo de toda e qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas e negativas, principalmente para a natureza. Segunda questão. Qual outro nome é dado ao consumo consciente? Tempo para vocês copiarem e responderem. 30 segundos. Vamos para a resposta. Também é chamado de consumo sustentável, ou consumo consciente é chamado também de consumo sustentável. Terceira questão. Qual pergunta inicial o consumidor deve fazer ao pensar em comprar um produto? Essa é fácil. Qual é a pergunta? Vamos adiantar um pouquinho, que o nosso tempo está curto. Qual é a pergunta? É se preciso realmente comprar? Essa é a pergunta inicial que todo consumidor consciente deve fazer. Quarta questão. Como percebemos que em Teresina há um excesso de consumo? Essa também é fácil. Como percebemos que em Teresina há um excesso de consumo? Como é que percebemos isso? Como observamos na prática? Pela quantidade de lixo que as famílias e os estabelecimentos comerciais descartam. Quinta questão. O que é um consumidor impulsivo? Vamos para a resposta, temos que ir direto. É aquele que não planeja suas compras, que compra por impulso, tá? Que vê e compra logo, sem refletir. E sexta questão. Você se considera um consumidor consciente? Essa pergunta ela não tem resposta. A resposta é pessoal. Pensem aí, reflitam em casa, reflitam com a família. Você se considera um consumidor consciente? Então a resposta está em branco, vocês vão responder aí, tá bom? O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é o consumo consciente, observamos os impactos ambientais provocados pelo consumo excessivo, estudamos os 10 princípios do consumo consciente e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje sobre o consumo consciente e os impactos ambientais. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.